E hoje falaremos da evolução de Luiz Guto Miguel. Faremos uma análise detalhada aqui desse jogador, dessa jovem promessa brasileira que tem apenas 16 anos de idade e vem evoluindo demais no ranking juvenil e busca também o seu primeiro ponto profissional. E além das questões de ranking, também vem evoluindo no seu tênis jogado. Também vou colocar minha opinião sobre o Guto aqui nesse vídeo e falar bastante então da sua trajetória e das suas perspectivas aqui no canal. Galera, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Galera, e quando eu falo de promessas do tênis, eu coloco então aqui a imagem deles para vocês conhecerem, saber o rostinho deles, para poder acompanhar e cada vez mais conhecer o jogador. Então, quando vocês virem passando na TV ou jogando uma partida, vocês vão conhecendo um pouquinho mais de cada um deles. Começando então, pessoal, eu queria falar um pouquinho do ranking do Luiz Guto Miguel no juvenil. Vamos lá. Ele, pessoal, então, a gente vai olhar aqui todo o histórico do ranking dele no juvenil. Ele que tem o seu ranking inicial lá em 2023, quando ele começa a constar ali no ranking juvenil com 1.366, né, posição de 1.366, e aí sim ele começa a evoluir demais. Lembrando que aqui o Guto, então, tinha ali na faixa dos seus 14 anos, quando começou a constar no ranking juvenil. E ele constou pela primeira vez, então, no dia 29 de outubro de 2023. Depois disso, foi subindo de maneira meteórica e foi subindo demais. A gente pode ver a curvatura aqui do gráfico, subindo então lá para a posição 788 e fechando o ranking, então, em 2023 na posição 784, lá em dezembro. Beleza, em 2024, como é que foi o nosso Guto? Continua a sua escalada no questão de ranking aqui. A linha vermelha é o ranking, tá, pessoal? A linha azul são os pontos no ranking. Então, o Luiz Guto Miguel foi subindo novamente na questão do ranking. E nesse ano de 2024 aqui, então, o Guto Miguel, ele fechou na posição de número 72 do ranking, já constando no top 100 ao final de 2024, mostrando mais um pouco a sua evolução, de como ele subiu de maneira muito rápida. Olha só essa subida aqui nesse gráfico, quanto que ele subiu. Estava aqui na posição de 497, subindo lá para a posição então de 200. Subiu muitas posições em um curto período. Então o Guto subiu muito no ranking em 2024 e agora em 2025 continua a sua ascensão no ranking. O Luiz Guto Miguel então chega na posição de número 24 no ranking no momento que a gente grava esse vídeo, na última atualização. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é o que o Gutão está subindo demais no ranking juvenil. E o Guto Miguel, galera, fez 16 anos em fevereiro. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, agora em agosto de 2025, ele está ali com 16 anos e 5 meses aproximadamente. Falando um pouco dessa questão, a gente vai olhar aqui o ranking geral do juvenil para vocês terem uma noção de como o Guto Miguel está bem pela idade que ele tem de 16 anos e 5 meses. Vamos lá. Então, o Guto Miguel, galera, ele conta aqui como o melhor brasileiro ranqueado no juvenil. Está na 24ª posição, conforme vocês estão vendo aqui na tela. E olha aqui o ano de nascimento dele aqui, então, 2009. Ele nasceu logo em fevereiro, ali logo no começo do ano, 2009. Então a gente vai olhar os tenistas que estão acima dele. Quem que está ali nesse top 25 do ranking? Se a gente olhar aqui o ano de nascimento, são tenistas de 2007 e 2008. Então a gente pode ver que esses tenistas aqui são mais velhos que o Guto Miguel. São tenistas que já têm 17 ou 18 anos. Mostrando que o Guto Miguel é o mais jovem tenista nesse topo aqui do ranking juvenil. E se olharmos aqui após a posição dele, que ele está na 24ª posição, o tenista mais próximo dele de ano de nascimento está na posição de 44 e o outro na posição de 49. Ou seja, o Guto Miguel está muito bem pela idade que ele tem no ranking aqui, considerando a posição. Como a gente está falando de ranking, é evidente que já vem aquela pergunta, e o ranking profissional? O Guto Miguel, ele busca então agora fazer uma transição, ele está começando a fazer uma transição, mas de maneira bem tranquila, bem controlada pela equipe dele, que eu acho que é assim que tem que ser, buscando o seu primeiro ponto na ATP. Ele já fez alguns jogos, mas acabou que ainda não aconteceu esse ponto no ranking, que eu penso que vai ser uma questão de tempo para ele fazer esse ponto. Aqui, pessoal, no site então da ATP, a gente vê que ele não tem colocação, tem aqui só os dados de idade dele. A gente vai voltar para esse site aqui que eu quero comentar uma questão também aqui de um grande jogo que ele fez com um jogador profissional para vocês entenderem um pouquinho de quão bom o Guto Miguel é. Voltando então, falando um pouco da carreira juvenil dele, esse é um ano que as coisas estão ocorrendo para o Guto, né? Então a gente vê que ele tem aqui 3 títulos juvenil, sendo 2
no ano passado, um J100, um J200, e tem também um J300 que ele ganhou. Esse é o maior título dele que ele ganhou recentemente. Foi um torneio preparatório para Roland Garros e o Guto fez uma grande campanha e foi campeão desse torneio aqui no Saibro. Tem um vídeo no canal comentando essa trajetória dele. Isso em simples. Se falarmos de duplas, ele tem um título então J200 em Bogotá que ele ganhou ano passado. Mas falando um pouco então das atividades recentes, dos jogos recentes do Guto Miguel, pessoal, em simples, ele chegou à segunda rodada de Wimbledon, ele perdeu para esse alemão, Max Esconhaus, acho que é assim que fala, um nome difícil, não sou bom com pronúncias, vocês sabem disso. E em Wimbledon, então, ele perdeu para um alemão aqui, que é esse carinha aqui, o Max. Ele acabou perdendo para ele, mas beliscou ali, mesmo com uma contusão que ele estava sentindo, ganhou um set, jogou muito bem o segundo set, perdeu no terceiro, porque tinha alguma coisa pegando ali, dava para ver, era evidente. Então, esse cara aqui, o alemão, foi até a semifinal do torneio, mostrando então que sim, ele fez uma boa campanha, passou a primeira rodada, teve chance na segunda, mesmo com uma contusão, jogou bem demais. Inclusive, ele venceu esse adversário no torneio anterior, um J300 que ele jogou na Grã-Bretanha, onde ele foi até semifinal na grama. E o que eu quero dizer para vocês aqui também, que ele começa a mostrar resultados em outros pisos, não só no Saibro. A gente vê que ele fez grama aqui semifinal e avançou na primeira rodada de Wimbledon. A segunda sentiu um pouco a contusão, até abandonou as duplas por causa dessa contusão. Então ele vem mostrando, além do Saibro, resultados também na grama. Achei isso muito positivo. Além do Saibro, ele já conseguindo também fazer bons jogos na grama, sendo que é um dos pisos que ele tem menos experiência, senão que ele tem menos experiência, porque a gente sabe que no Brasil é raro ter quadra de grama. Roland Garros ele acabou caindo na primeira rodada, foi um resultado aqui sim que talvez não era tão esperado, a gente esperava que ele pudesse avançar, mas é normal, faz parte do processo. E ele ganhou esse J300 então aqui, que foi um importante torneio, foi disputado na Bélgica, e ele ganhou esse J300 aqui então de maneira absurda, jogando muito bem, importante título no Saibro que ele teve. Só para falar para vocês, pessoal, que nesse torneio aqui, que ele jogou na Grã-Bretanha na grama, ele venceu o número 2 do mundo no juvenil, tá? Que é esse italiano aqui, o Vasami. Só para mostrar para vocês, na época ele era 2, né? Agora ele está na atual posição 3, mas ele venceu então o Vasami aqui lá nesse torneio, para vocês verem como o Guto está jogando bem contra os caras do topo, e a idade dele que eu falei para vocês aqui, ó, mais velho, 17 anos. Da mesma forma o alemão que ganhou dele em Wimbledon, 17 anos de idade. Galera, tá gostando do nosso vídeo? Queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ajuda o nosso canal, se inscreve, não custa nada, o botão tá aqui embaixo, temos a meta de 10 mil inscritos aqui para bater. Dá um clique no like também, deixa um like, um ace no like, winner na inscrição. Comenta se você acompanha o Guto, se você espera que ele será um grande tenista, o que você acha, quero muito ler a tua opinião e trocar uma ideia com vocês aqui. Você também pode ajudar o canal de maneira financeira enviando um Pix de qualquer valor, a gente deixa a nossa chave Pix na tela, e você pode ativar o sininho, que ativando o sininho você vai receber uma notificação assim que a gente lançar um vídeo aqui e vai poder assistir de imediato as notícias do tênis em geral. E também, se quiser ajudar muito o canal, você pode hypar o nosso vídeo, clica no botão de hypar, é uma forma de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Ou também você pode virar membro do nosso canal, clique em Seja Membro, um valor bem simbólico, uma maneira também de ajudar, e a gente traz algum conteúdo exclusivo também para os membros aqui do canal, o botão de membros está aqui embaixo e ajuda muito o nosso trabalho. Aqui, galera, alguns dados então dos jogos que o Guto fez, buscando sua primeira vitória no profissional e buscando os pontos ali para poder entrar no ranking. Ele começou a jogar torneios menores aí, Challengers que ele fez e também Futures, que são torneios menores que ele jogou ano passado e acabou perdendo as 4 partidas. Porém, nos últimos jogos aqui ele começou a equilibrar um pouco mais, né, mostrando uma evolução. Evidente que ele está crescendo fisicamente também. E em 2025 agora, esse aqui foi em 2024 esses jogos, eu nem quero falar muito deles, eu quero falar desse de 2025, que para mim foi uma amostra de até onde o Guto pode chegar, para a gente dar uma analisada. Quero que vocês olhem comigo aqui esse resultado que ele teve no jogo que ele fez então em um torneio aqui no Brasil esse ano. Esse ano, galera, o Guto ele foi convidado para jogar um Challenger lá em Porto Alegre, um torneio ali que também serve de entrada para o profissional, e ele jogou contra esse cara aqui, o Delian, um cara que na época era 222 do ranking, ele é aqui da Bolívia, esse jogador, e o Guto, ele fez uma partidaça, deu trabalho para ele perdeu o primeiro set, o Guto, foi 6-2 para o boliviano, depois o Guto ele venceu de 6-3 o segundo set e acabou perdendo então de 3-6 ali o último set.
Então ficou 6-2, 3-6 e 6-3 para o boliviano, mas esse resultado aqui mostra o quão grande o Guto pode ser. Jogou contra um cara mais experiente, né? A gente vai olhar aqui o perfil dele, ó. Um cara que tem 27 anos de idade, já foi 174 do ranking, atual 259, na época era 222, e o Guto conseguiu dar trabalho para esse cara e teve chances até, então jogou bem. Evidente que principalmente o saque dele não incomodava muito porque está em evolução ainda, ele está criando a potência, está criando a variação, mas ele jogou muito bem. Guto tem um físico privilegiado e joga muito bem de fundo de quadra. Quem assistiu o Wimbledon viu isso com certeza. Então, galera, eu quis trazer toda essa análise técnica aqui para vocês para mostrar a evolução do Guto. Aqui é um treinamento que ele fez com o João Fonseca esse ano. Então ele batendo bola, pegando essa experiência, a gente fez vídeo aqui no canal falando disso também, quis trazer de novo aqui esse momento para vocês verem aqui essa experiência, como é bom para ele jogar ali, treinar com o João Fonseca, que é um cara que já está conseguindo os resultados no profissional e continua sua evolução. A gente viu muita evolução aqui de resultado, de conquistas, de títulos, de ranking, mas isso, pessoal, é só reflexo do trabalho que ele vem fazendo, dele com a equipe técnica, da família, de treinamento, dedicação todo dia, alimentação, parte de condicionamento físico que ele faz muito bem, tem um corpo ali que vocês viram bem definido, tá bem definido com 16 anos, imagina ele com 18, 19, 20, vai ser uma máquina, já é uma máquina, então ele joga muito bem também, não é só isso não, ele joga muito bem de fundo de quadra, tá numa trocação bem agressiva, assisti os jogos de Wimbledon, torci demais por ele, e foi muito legal ver essa evolução e também dele na grama. Então o que a gente vê aqui? Um jogador muito promissor, jovem, um dos melhores do ranking e o mais jovem do ranking ali, entre o top 25 até 40 e poucos ali a gente viu, ele é o mais jovem. Conseguindo grandes resultados esse ano, eu não mostrei alguns também, mas foi vice-campeão em alguns torneios esse ano no juvenil. Jogou bem contra um cara ali que já foi 150 e poucos do mundo no ranking, mostrando que pode dar trabalho para esses caras. E também, além disso, pessoal, ele vem buscando então o seu primeiro ponto profissional, fazendo essa transição bem devagar, eu acho que é o caminho certo mesmo, e eu penso que logo ele vai conseguir isso. Além da evolução de conseguir também jogar na grama muito bem, com um importante resultado de uma semifinal, ganhou a primeira rodada de Wimbledon, a segunda rodada estava ali baqueado, tinha alguma contusão que estava atrapalhando ele, principalmente no momento de sacar, e a gente viu que ele poderia até ir mais longe, mas acontece, faz parte, o tênis é assim, e a gente vai continuar acompanhando ele, essa trajetória. Então, pessoal, esse vídeo aqui eu quis focar mesmo em falar toda essa evolução do Guto Miguel. Todas as informações aqui eu levantei, estudei, então eu queria pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, que ajuda demais o nosso trabalho. E a gente vai continuar falando do Guto aqui, torcendo muito por ele e acreditando. Eu estava esquecendo aqui, mas vou emitir minha opinião. Sim, ainda é muito cedo, mas eu vejo que o Guto é um cara que sim vai ser um bom tenista profissional, conseguindo resultados importantes, e claro, a gente vai fazer essa avaliação com o tempo, mas ele tem tudo para ser um bom tenista profissional, e também ele é meio fora da curva, assim como o João Fonseca. Não estou comparando o João Fonseca com o Guto Miguel, são tenistas totalmente diferentes aqui nesse momento que eu gravo, mas o Guto ele tem bons resultados, e cada vez mais vai mostrando isso, essa evolução dentro de quadra. Então ele pode ser também um cara fora da curva no profissional, mas a gente vai com calma, torcendo, sem cobrar, entendendo também o processo. Se acabar perdendo, a gente vai continuar apoiando, acreditando no trabalho e sempre torcendo por ele, como a gente faz aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. E é isso aí, Gutão. A gente tá na torcida por você. Se algum dia você ver o nosso vídeo, saiba que eu sempre vou torcer por você. E quem sabe algum dia a gente vai ter algum objeto, alguma coisa do Guto para colocar nesse cenário aqui, será um prazer gigante. Galera, meu muito obrigado que vocês tenham assistido até aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!